Acredito que nesse momento minha tela deve estar visível com a apresentação, correto? Visível. Perfeito. Maravilha. Então vamos dar sequência aqui. Então, primeiramente, né, um ótimo bom dia a todos, né? Obrigado pela presença de vocês, obrigado, Clério, pelo convite, né, para esse webinar. Eu que E agradeço. o objetivo aqui é justamente a gente falar sobre como uma solução de controle de admissão de acesso à rede, né, pode ajudar vocês a ter não só uma visibilidade, o controle em si, mas mitigar possíveis riscos, né, que estão vindo aí presente no mercado, justamente por uma série de demandas, como a própria questão do IoT, entre outras, tá? Então, deixa eu trocar aqui rapidamente a janela e vamos dar sequência. E, obviamente, como o Clério falou, se vocês quiserem, vão enviando as perguntas no chat, eu vou fazer algumas pausas. Obviamente, no final vamos ter uma definitiva para responder todas as perguntas, mas conforme for aparecendo, eu vou tentando responder, né? E Clério, Kátia, se possível, me ajudem com isso, né? Pode deixar, a gente interage aqui, te manda aí, dá um toque aí sobre as perguntas, tá bom? Perfeito. Então, sem mais delongas, né? Vamos dar sequência. E, obviamente, né, é importante pincelar, né, o cenário que a gente está vivendo, né, o cenário do mercado de TI e quais são os possíveis riscos, né, que encontramos quando olhamos esse segmento, né, de controle de acesso e, obviamente, quando a gente fala controle de acesso, os clientes da rede, né? E aqui tem alguns problemas importantes que vão manter, né, o diretor, né, o CISO, né, o diretor de segurança das empresas, acordados de noite, né? Primeiro problema, obviamente, acredito que muitos já conhecem, é justamente o crescimento, né, desses números de dispositivos do tipo IoT, né, a Internet das Coisas. São dispositivos que têm funções específicas, dedicadas, que estão, obviamente, conectados não somente à rede, mas, como o próprio nome sugere, a ideia é que tenha comunicação com a internet. Obviamente, a gente deve conhecer isso mais pela essa onda de automação residencial que a gente encontra, onde, junto com a Alexa, Google Home, a gente consegue controlar luzes, tomadas e etc., né, como aspirador de pó. Mas se a gente olhar para o mercado, né, corporativo, né, os grandes negócios, a gente vai ver uma série de aplicações do IoT para aceleração do negócio em si. Então, vamos pegar um exemplo de um mercado que eu estou bem familiarizado, né? Trabalhei durante um bom tempo, que é o mercado financeiro. Então, bancos tradicionais, né, agências de créditos pessoais, etc., geralmente eles têm sempre um ponto físico de atendimento, né, a famosa agência bancária, por exemplo. E quando a gente olha a estrutura de uma rede, por exemplo, de uma agência bancária, a gente vai ver hoje em dia que tem muito mais dispositivo que não é um computador do que, de fato, computadores dentro de uma agência. Então, eu vou dar um exemplo de uma agência bancária. Lá, vamos encontrar os famosos ATMs, que podem ser um computador, né? Pode rodar Windows, pode rodar Linux, mas são computadores que, devido ao seu nível de segurança, né, e obviamente armazenar dinheiro, estão completamente podados de acesso, né? Então, você não consegue instalar o que você quer, e etc. Tem uma série de criticidade para quem é de rede, né? Sobre como que ele pode operar e controlar, acessar e extrair informação daquilo. Ao mesmo tempo, né, vamos ter câmeras de vigilância IP, o cofre é conectado à rede hoje em dia, que tem acesso à internet, né, para comunicação com a central de segurança. Até a maquininha que solta a senha é conectada à rede e por aí vai. Isso no mercado financeiro, né? Se a gente olha para o mercado, por exemplo, de saúde, né, hospitais, clínicas, etc., tem uma série de aparatos, né, equipamentos de sensores para os próprios pacientes, sensores no quarto, os próprios aparelhos que realizam determinados tipos de exame, coletas e diagnóstico vão também estar conectados. E isso vai se passando a cada um dos negócios. Cada um vai ter sua necessidade, onde esse tipo de dispositivo que faz um trabalho específico vai poder ajudar e melhorar a produtividade do negócio, seja, como eu falei, saúde, financeiro, a parte de segmento industrial, a área fabril de uma empresa e assim por diante. Então, tendo um conjunto novo de dispositivo, esses dispositivos que, segundo Gartner, né, em 2016 deve chegar aí a quase 3 bilhões de dispositivos novos conectados, mas até 2030 esse número deve chegar a ser basicamente 3 vezes superior ao número de dispositivos comuns, ou seja, para cada computador eu vou ter outros 3 dispositivos do tipo IoT conectados. Então, surge um problema muito simples. Como que eu obtenho a visibilidade desses dispositivos, né? Porque se eu não tenho um Windows, eu não tenho um Linux, talvez, tenha um sistema tão capado, por assim dizer, como que eu
vou ter essa visibilidade e o controle sobre ele e talvez mitigar os riscos, né? Porque se eu não consigo ver, eu não consigo proteger, e esse é o principal ponto que vai esbarrar aqui no terceiro pilar, né? Que é justamente a parte de compliance e normativas regulatórias, né? Aqui no Brasil a gente tem o LGPD, outros países, mas tem outras que vêm de forma internacional, e um dos pontos que vão ser solicitados de forma amplamente para o CISO, né, para o diretor de segurança, para a empresa em si, é como que ele prova que ele tem segurança se a empresa não consegue traçar de forma assertiva quais são os equipamentos, os ativos conectados à sua rede. E como provamos que esses ativos não estão trazendo riscos, que eles têm, né, uma política bem definida de acesso, que, por exemplo, um usuário visitante não pode interferir na rede interna de produção de uma área industrial ou na rede de servidores. Bem, é justamente por tudo isso que a rede tem que ser reestruturada, né? Se antes a gente trabalhava de uma forma muito simples, com basicamente só tendo que proteger o que vinha de fora para dentro, hoje a ameaça não está só do lado de fora, né? O mundo está hiperconectado, temos usuários remotos, permitimos que os celulares se conectem à rede corporativa, permitimos trazer, em alguns casos, em algumas companhias, computadores pessoais, ou utilizamos de casa, por exemplo, para fazer determinadas tarefas e conectados talvez na VPN. Além, é claro, de toda a questão das filiais, por exemplo, e outros escritórios, localidades da empresa que vão estar hiperconectadas através de tecnologias que a gente já conhece como SD-WAN e etc. Bem, o ponto é, temos agora, não é só um ponto de entrada, mas temos múltiplos pontos, e obviamente ter o controle, né, fazer a devida segmentação, aplicações de política e limitar o acesso de aplicações, usuários, dispositivos, será primordial, sempre trazendo o quê? Uma visibilidade completa e uma verificação, e isso é uma palavra-chave, contínua, tá? E esse conceito, tudo que a gente falou, que eu mencionei, é justamente para chegar a esse ponto, que é o conceito de confiança zero, ou da palavra em inglês, zero trust. Tá? Esse conceito é amplamente utilizado e falado por Gartner, por Forrester, por várias entidades de mercado. Se vocês procurarem Agência de Segurança dos Estados Unidos, também vai falar de uma questão de confiança zero. Então, esse conceito parte do ponto que, novamente, trazer a visibilidade sobre usuários, dispositivos, sistemas, dados, né, que estão sendo transitados e aplicações. Uma vez que eu tenho essa visibilidade completa, a partir desse momento, eu posso, então, começar a trabalhar as minhas políticas de forma mais granular possível, porque eu não posso mais ser genérico nas minhas regras. Eu tenho que dar as regras de forma objetivas e específicas, de forma a limitar que uma ameaça ou que um usuário tenha acesso indevido, né, para outros tipos de aplicação. E o último, que é a parte que eu falei que é super importante, é monitoramento contínuo, né, de forma que eu possa identificar uma possível anomalia, que eu possa, então, seguir com uma devida correção. E aqui é o ponto importante, né? Nós da Fortinet, juntamente com nossos parceiros como a Brasiline, trazemos um conjunto de soluções, né? Se você pegar a Fortinet, que é se não o maior vendor de segurança do mercado, temos uma carteira de produto muito, muito ampla, né? São mais de 50 produtos distintos que têm o papel justamente porque você não consegue proteger tudo com um único tipo de solução, né? Você tem que buscar soluções específicas para problemas específicos ou tipos de aplicações. Então, essa é a primeira parte, fornecer uma proteção e uma visibilidade ampla do seu ambiente. E a segunda parte mais importante é que não fazer isso de maneira solta, né? Não deixar contas soltas ou produtos individualizados, permitir que esses produtos trabalhem de forma individuais, mas ao mesmo tempo se integrem, né, para reduzir complexidade de gerenciamento, complexidade de operação e, obviamente, compartilhar as informações, né? E já que a gente está falando de compartilhar, qual é o terceiro passo, né? Uma vez que o meu Fire pode saber o que está passando na rede de acesso e um agente no desktop pode informar determinado risco para um outro tipo de equipamento, para uma análise de log, eles podem se conversar e podem tomar ações de forma automatizada, que é justamente tentar remediar isso, né? Mas o ponto desse webinar justamente não é abranger todos, né, os possíveis cenários e soluções, mas sim se focar na parte de controle aqui, que seria a bolinha roxa, de acesso, né, gestão de endpoints e identidade. Obviamente, aqui temos também, novamente, um conjunto de soluções que podemos adequar, seja para autenticação, para proteção em si, né, e do endpoint, mas a ideia
aqui é como trazer a maior visibilidade e controle de qualquer tipo de dispositivo que possa estar conectado na sua rede. E aqui seria justamente o conceito que é ou melhor, a solução que é chamada de Fortinac. Então, primeiro passo, vamos separar aqui a apresentação do Fortinac em 3 pontos, né? Vamos trazer a visibilidade, como ele faz visibilidade, como que ele é bom trazendo controle e como que ele pode atuar continuamente para detectar e responder em caso de uma ameaça ou um comportamento anômalo. Feito? Então, dando sequência, visibilidade. O que traz de grande diferencial uma solução Fortinac de outros NACs que vocês podem encontrar no mercado, de outros vendors e etc. O primeiro ponto é que muitos NACs que são, vamos dizer, mais tradicionais, né, no mercado, eles se pautam numa tecnologia que é chamada de 802.1x, que é um protocolo de rede específico, onde eu uso não só o equipamento na ponta, como o equipamento da rede, ambos têm que suportar. Então, obviamente, se há uma quebra, né, uma dessas partes não suporta, você tem uma perda de funcionalidade. Para mitigar isso, né, e trazer um cenário mais amplo, né, mais abrangente de visibilidade, o Fortinac não vai se basear unicamente numa tecnologia. Vamos utilizar diversos métodos, protocolos para obter o maior número possível de informação de diferentes bases. Então, dando algum exemplo simples, né? A gente vai utilizar o SNMP, né? Junto com o protocolo SNMP, o switch vai conseguir compartilhar para a gente, ou o AP, toda vez que ele aprende um novo endereço de uma placa de rede, né? O endereço MAC. A gente sabendo disso, a gente pode olhar depois, por sua vez, no DHCP, que MAC é aquele, no servidor DHCP, que endereço IP aquele MAC obteve, como que ele respondeu à solicitação, olhar na configuração de syslog ou no radius, como que foi dado também uma possível autenticação, caso esse equipamento tenha feito a autenticação, tem algo que faz match com isso. E casando tudo isso, né, eu consigo fazer o quê? Definir que tipo de dispositivo, identificar todos os tipos de dispositivo, OIT, usuários e etc., que estão, de fato, conectados à minha rede, né, utilizando uma série de mecanismos. E a melhor parte é que, por utilizar múltiplos mecanismos, a gente tem uma maior compatibilidade, sejam com equipamentos mais atuais do mercado ou com equipamentos que foram vendidos, né, que às vezes a rede temos em nossa rede que são de 10, 15 anos atrás e que obviamente não tinham todos os protocolos e funcionalidades que hoje são considerados comuns. Perfeito? Outro ponto importante é que essa visibilidade não está focada unicamente no que está conectado no cabo, mas sim também no que está conectado na rede sem fio. Mas eu diria que o mais importante é que, além de identificar, né, vamos dizer, os endereços MAC, temos uma capacidade muito mais avançada e robusta que a maioria das soluções do mercado de criação de perfil. E por que criação de perfil é tão importante? Porque não basta saber que temos um dispositivo, né? Temos que analisar e identificar com acuracidade se esse dispositivo é de fato uma impressora, se é uma câmera IP, se é um computador do corporativo, né, da máquina, logado no domínio ou não, é algo visitante e assim por diante. Bem, e aqui uma parte de destaque, né? Soluções típicas de mercado, por exemplo, vão utilizar o quê? Primeiro ponto, como eu já falei, o 802.1x, que é um protocolo que vai basicamente validar usuário e senha, tá? Ou talvez um certificado. Segundo ponto que ele vai validar, caso no 802.1x não seja, vamos dizer, suportado, o endereço MAC do usuário ou o vendor, né? Que seria os 6 primeiros dígitos do endereço MAC. E aí ele consegue identificar mais ou menos qual seria o fabricante do dispositivo. E o terceiro, em alguns casos, é usar as requests de DHCP, porque de acordo com como esse cliente responde ao DHCP Server, você consegue saber se é um Windows, se é um Android, se é um Mac, se é um iPhone, e assim por diante, e ter uma ideia de qual sistema operacional está por trás. Obviamente, isso é muito abrangente, né? É uma informação muito aberta. Como que a gente faz para melhorar? Fornecemos outros mecanismos. No caso, 20 tipos de técnicas de profiling. Podemos, por exemplo, no caso de câmeras IPs, existe um protocolo aberto, que é substituído em quase toda a câmera IP, hoje em dia, seja você comprando uma no AliExpress ou você comprando uma de uma marca conhecida, elas, em geral, vão suportar o ONFIP. E esse protocolo permite o quê? Basicamente, a gente se utiliza desse protocolo para se comunicar com a câmera
e extrair o maior número de informações, por exemplo, quem é o fabricante, qual é a versão do software, e etc., como que ela está configurada e tal. E isso validar se aquela câmera é a câmera que eu estou esperando ou seria uma câmera de terceiro que, por algum motivo, está conectada à minha rede, né? Posso fazer testes de detecções, por exemplo, baseado na porta TCP, na porta UDP, validando se aquele dispositivo, por exemplo, uma impressora, tem as portas de serviços abertas à comunicação. Porque se ele é uma impressora, tem um MAC de uma impressora, por que a porta de impressão não está aberta? Não faz sentido. Ao mesmo tempo, outro exemplo aqui que eu posso dar é validar se o dispositivo tem uma interface web, que muitos desses dispositivos vão ter, do tipo IoT, de gestão mínima, né? Validar qual é o conteúdo que eu encontro nessa página web, né? E aí, e tem aqui, existe muitos outros. Por exemplo, se a máquina está no domínio, utilizar os próprios protocolos e aplicativos disponíveis no Windows hoje em dia, para o quê? Para solicitar informação da máquina, perguntar qual usuário está logado, que tipo de aplicação ele tem, se está atualizado, com patch, com antivírus atualizado e assim por diante. Isso sem a necessidade de eu incluir um agente, sem eu ter que instalar nada na estação. Perfeito? Então vamos dar um exemplo um pouquinho mais prático, tá? Isso que vocês estão vendo aqui é justamente a interface do Fortinac, tá? Que para quem já é cliente da Fortinet, tem um FortiGate, vai sentir uma certa semelhança, e isso é uma das partes das belezas da Fortinet, né? Tentamos manter, né, a mesma ideia, a lógica de configuração e uma interface gráfica semelhante, justamente para evitar, né, uma estranheza ou melhorar, né, a curva de aprendizado. E aqui, como podem ver, temos inúmeros perfis, né, profiles de dispositivos. Para esse exemplo aqui, eu trouxe para simular o dispositivo IoT, são equipamentos PLC e HMI, que são equipamentos muito encontrados na parte industrial e na parte de energia, tá? Óleo e gás, etc. Então, quando eu defino, né, uma configuração para definir, quero criar um perfil para um equipamento, um PLC, desse fabricante chamado Phoenix Contact. Então, eu crio toda a configuração e, em algum momento, eu vou definir qual é o método que eu vou usar para validar que ele, de fato, é um PLC da Phoenix. Então, eu posso ser brando e simples, né, direto, né, bem efetivo. Eu vou pegar o vendor UI, que é os 6 primeiros dígitos do MAC. Perfeito. Vamos validar se ele tem esses 6 caracteres com esse valor e se utilizando a base de dados da Fortinet, por exemplo, qualquer MAC que ele encontre, faça match com o vendor Phoenix Contact. Perfeito. Vamos um pouquinho além, né? Esse PLC tem uma interface web, como eu estava mencionando, e essa interface web tem uma série de conteúdos nela, né, que eu posso esperar. Então, o que eu vou fazer? Vou pedir para que o Fortinac acesse via HTTP porta 80 na URL tal e busque, né, se existe dentro desse código HTML tal conteúdo. Por exemplo, aqui no caso, se existe a palavra Phoenix Contact Logo, tá? Que possivelmente deve estar aqui dentro das tags HTML da imagem do logo. Perfeito? Então, com isso só eu valido, né, uma possível tentativa de Mac spoof, né, clonagem de Mac ou um equipamento tentando se passar por outro. Vamos um pouquinho mais além e eu vou monitorar, junto com o auxílio de outros equipamentos, né, quais são as sessões, né, os tráfegos que esse equipamento está gerando. Ele está gerando tráfego utilizando a porta destino 502, que é o que é esperado para um equipamento PLC? Perfeito. E com isso eu consigo determinar o quê? Que ele de fato é um PLC. E uma vez que eu determino, os dispositivos têm perfis granulares, bem definidos, de tudo que está ingressado na minha rede, né, e tem essa visibilidade, é hora de começar a atuar com controle. Perfeito? E essa parte de controle, vamos seguir, então, determinando qual é o usuário por trás, quais são os dispositivos, a que grupo, né, de dispositivos eles pertencem, onde eles estão conectados, né? Então, a gente tem um conceito que é chamado de container, seja, basicamente, ou onde, quando, quem e como, né, está fazendo esse acesso. E aí essas regras podem ser já bem pré-definidas e podem ter regras dinâmicas atreladas a ela. Caso, por alguma aventura, aquele dispositivo pare de representar aquele comportamento, eu posso mudar o nível de acesso para ele, né? Fazer um ajuste para representar a nova realidade. Mais que isso, né, o Fortinac não entrega isso só simplesmente para fazer o controle de acesso de equipamentos que eu estou esperando,
mas também permite o acesso que a gente chama de self-registration, que é ótimo, né, super utilizado para questão de convidados na nossa rede. Então, ele possui todas as ferramentas para fornecer um portal de autenticação, né, um portal captivo, integrações de autenticação, por exemplo, com o Google, com outras plataformas, e, obviamente, no final do dia, trazer toda a questão de granularização da sua rede, né, atribuindo as VLANs, as listas de acesso, as regras de firewall, conforme demanda, tá? E conforme necessidade de cada um dos perfis. Então, novamente, dando um exemplo aqui, é basicamente um exemplo, né, baseado para cada um dos perfis. Então, eu tenho definido para cada perfil se ele pode estar conectado, né, baseado na localização, no grupo que ele pertence, em alguns atributos, informações que eu trago de protocolo de autenticação radius e em qual momento, né, posso ter políticas por tempo que isso terá, tá? Perfeito, até aqui. Então, obviamente, conseguimos manter, né, uma visibilidade e, obviamente, aplicar as políticas, logo, o controle sobre a rede. E aqui uma parte que eu acabei não mencionando, mas que eu acredito ser super interessante, é que o Fortinac permite você delegar a função além da equipe de TI, né? Eu falei aqui do portal de autorregistro, por exemplo, para usuários visitantes, qual você pode delegar, por exemplo, para recepcionista fazer isso. Isso é bem comum. Mas imagine que você pode delegar, por exemplo, para um usuário que cuida da segurança patrimonial, o privilégio de autorizar quais câmeras IPs serão conectadas à rede. Ou seja, ele não precisa abrir um chamado, passar um MAC, passar N informações para a equipe de TI, para então esperar o tempo de resposta para conseguir conectar. Não, ele vai lá, conecta, esse dispositivo vai ficar numa área de aguardo, assim, vamos dizer, de esperando a aprovação, e esse próprio usuário que cuida da segurança física da companhia acessa essa console e faz a liberação conforme demanda. Porque ele, novamente, que cuida, né, é parte do business dele, e não é parte da TI, controlar quando precisa instalar uma câmera nova ou não. A parte da TI seria permitir que a câmera tenha um nível de acesso adequado a uma câmera. Perfeito? Vamos, então, para a última parte, né, o último segmento da solução, que é justamente ser uma ponte, né, entre a área de segurança e o NOC, permitindo o quê? Que eventos, né, que detecções de ameaças, de comportamento anômalos, padrões, indicadores de compromisso, por exemplo, que a equipe de segurança pode ter uma série de ferramentas, né, de terceiros para isso, possam ser compartilhadas para a Fortinac, para que ele apoie essa equipe de segurança a nível de rede, a mitigá-las, a isolá-las, a conter em uma área específica, evitando o que a gente chama de movimento lateral. Então, o primeiro passo, obviamente, é o quê? Fazendo o ajuste do acesso daquele dispositivo que está envolvido em determinado evento. E esse ajuste pode ser, né, com uma solicitação manual, mas mais que tudo deve ser, sempre que possível, se já temos tudo mapeado, de formas automáticas. Então, detectei um evento tal, vou fazer troca para uma VLAN de quarentena, para uma VLAN de isolamento, e assim por diante. Ou, no pior dos casos, vou simplesmente fazer o shutdown da porta e tiro a máquina, né, da minha rede na força bruta, né? Mas a parte mais importante é que isso é feito de forma a conter, né, as ameaças de forma granular, entre aspas, cirúrgica, né? Então, qual que é a máquina que está envolvida no evento? Vamos aplicar que tipo de política? A gente vai tirar ele completamente? Vai só restringir o acesso dele? Mover para uma VLAN que tem um acesso, por exemplo, não tem acesso à rede interna, só à internet? Para, vamos dizer, causar um impacto menos grave? Ou vamos informar a equipe, né, para tomar segundas tratativas? A parte importante é que isso trabalha muito bem de forma sozinha, mas trabalha melhor ainda quando a gente tem a possibilidade de integração. E isso, novamente, está ligado com o conceito de Security Fabric, que eu falei no começo da apresentação. Então, o Fortinac pode usufruir das informações de outras ferramentas de segurança, por exemplo, da Fortinet. Ele pode se utilizar, por exemplo, da nossa solução de EDR, para identificar um possível comportamento malicioso, identificação da execução de um arquivo malicioso, ou uma tentativa de ransomware, por exemplo, na rede, para fazer o isolamento da máquina, né, e evitar que esse ransomware passe para outras estações. Então, os dois se alinham e passam em conjunto. O CIEM, o Analyzer ou o FortiGate
pode identificar que uma determinada máquina está tendo, por exemplo, uma comunicação contínua com endereços IPs que são considerados maliciosos, pertencem a botnet, ou, por exemplo, são de países que não tampouco fazem sentido para o seu negócio. E essa comunicação contínua pode representar o quê? Um indicador de compromisso. Novamente, eles têm a capacidade de identificar isso e passar para o NAC, para que o NAC faça determinada ação. Mas, obviamente, aqui, né, tudo isso é muito bonito, né, mas vocês podem não ter todas essas soluções da Fortinet. E, obviamente, a ideia aqui não é ser fechado ou exclusivo, né, não queremos isso. O NAC é ser abrangente. E, por isso mesmo, temos uma série de integrações, parcerias, né, tecnológicas, para fornecer sempre de maneira mais abrangente possível. Então, integrações e compatibilidade com outros vendors de rede, integração com outros tipos de sistemas de segurança. Podemos citar aqui um bem conhecido da parte, por exemplo, de segmento industrial, que é uma aplicação chamada Nozomi, que é muito conhecida na parte de redes OT. A Nozomi pode identificar uma possível, por exemplo, ataque a uma PLC a nível de aplicação, por exemplo, e informar a gente para que tome uma medida para conter e fazer devidas trocas na rede. Então, vamos pegar alguns exemplos básicos, né? A gente pode ser tão simplista quanto, por exemplo, detectar que um determinado tipo de equipamento, como, por exemplo, o PL6, que eu estava citando, o HMI, ou um servidor, ou o caixa eletrônico, por exemplo, do banco, são equipamentos que a gente não espera que eles sejam desconectados da rede. Deve ter um bom motivo, por exemplo, o cofre. Então, sempre que eles forem desconectados da rede, eu quero ser avisado, porque isso é um evento crítico. Esse equipamento tem que estar 24/7 conectado à rede. Então, ele vai gerar um evento de notificação. Posso gerar um outro evento, uma outra notificação, sempre que eu encontrar equipamentos que não são devidos, né, conectados a determinadas seções da rede, ou áreas, ou etc., ou quais a gente chama de rogue. Né? Então, identificamos um dispositivo não válido que está conectado, ainda que não tenha ganhado todo o acesso, né, mas houve a ideia, né, a intenção de fazer a conexão. Então, queremos validar e ir lá buscar por quê. E, obviamente, podemos ir além e aí validar uma porção de regras, como eu estava falando aqui, o exemplo de Nozomi, utilizando FortiSIEM, eventos do FortiGate e outras soluções baseadas no grupo de dispositivo, qual ação deve ser tomada, por exemplo, desabilitar o host, né? Mudar a VLAN e assim por diante. Então, dando um exemplo um pouquinho mais simples e até um pouco mais prático. No dia a dia, como que o Fortinac trabalharia, né? Pegamos uma impressora, conectamos ao cabo, ou a rede sem fio, a rede wireless, tá? Uma vez que existe essa conexão, esse switch tem configurado já nele previamente que todo MAC address que ele aprender será notificado via o que a gente chama de notificação trap ou SNMP trap para ele Fortinac. E aí o Fortinac vai tomar essa ação, vai buscar toda a informação disponível que ele tem de HCP, fazer os testes de profile, por exemplo, validando, como eu mostrei. Na página web dessa impressora está escrito Hewlett Packard, né? Está escrito HP? Não, né? Então, validando tudo isso, uma vez que seja aprovado, tem as portas, tem o MAC address, etc., eu vou dar o acesso com a VLAN ou SSID, o acesso dentro do SSID com a CL, etc., necessário para uma impressora trabalhar minimamente. Ou não, temos um cenário que eu tenho meu computador, eu estava trabalhando de casa e, desafortunadamente, quando estava em casa, eu infectei a minha máquina, né? Sem saber, passou, o antivírus não detectou. E agora eu levo essa máquina infectada para o escritório no dia seguinte, conecto à rede e essa máquina, então, passa a ter uma comunicação, realizar port scan, se comunicar com servidores de comando e controle conhecidos e assim por diante. Obviamente, o FortiGate vai detectar esse tipo de ameaça e, dessa vez, quem vai fazer a solicitação de troca é o próprio FortiGate, enviando uma notificação para criar o isolamento, né, mudar a configuração daquela porta, daquele AP para aquele usuário. Então, o que vai ser feito é a quarentena, né, e a contenção da possível ameaça que esse host infectado tinha. Perfeito? E, obviamente, só para fechar um pouco a apresentação, vamos passar alguns exemplos, né, duas histórias que temos aqui
de clientes, né, da Fortinet. O primeiro cenário é esse cliente que é chamado de Atrius Health. É basicamente uma rede de clínicas onde eles tinham uma dificuldade, porque basicamente 36 localidades distribuídas em New England, mais um número altíssimo de pacientes e, obviamente, por ser um hospital e ter uma rede de clínicas grande, uma série de dispositivos, sensores, equipamento de diagnóstico, né, antenas para detectar, por exemplo, quanto medicamento, quando o paciente, quando alguma coisa está sendo transferida de um local para o outro. E a equipe TI, que era centralizada unicamente em um único ponto, não tinha como ter essa visibilidade, né, e esse controle apurado, né, e preciso de tudo que estava conectado. Né? O que eles fizeram? Eles buscaram justamente uma solução DNAC e durante os testes, né, a gente fez uma série de testes, fizemos uma POC junto com eles, e já na POC levantamos um conjunto de equipamentos que eles, né, a equipe TI não tinha noção que estava conectado à rede. Para se ter uma ideia, por exemplo, existia conectado na rede deles, por exemplo, pontos de acesso e switches, os quais eles não estavam gerenciando. Por exemplo, alguém levou lá um equipamento roteador de casa porque queria ligar um Wi-Fi e não conseguia se conectar ao corporativo, mas conseguia se conectar no cabo, por exemplo. Então, isso ajudou não só, né, eles descobriram que pode ser chamado de Shadow IT, né, mas dispositivos, né, de TI que não são de fato autorizados ou regulamentados pelo próprio TI. E, obviamente, tendo essa visibilidade, puderam controlar, né, e mitigar possíveis riscos que isso iria trazer. Um segundo caso que temos é justamente um complexo comercial, onde existia um número gigante, né, de dispositivos, novamente de pessoas, né, endpoints de funcionários, mas inúmeros dispositivos, câmeras e etc., catracas, relógio de ponto, que pertenciam, que estavam conectados à rede. Isso tudo baseado numa rede o quê? Cisco, mesclada de Cisco e Arista, tá? Então, aqui novamente, o grande problema era visibilidade, né? Como ter uma noção do que de fato estava conectado e como que eu crio, né, a microsegmentação na minha rede de uma forma mais rápida, assertiva e automatizada. Bem, novamente, fizemos a implementação do Fortinac. Aqui está escrito Plus, porque o Fortinac tem como 3 modelos de licenciamento. O Plus seria o intermediário, onde vamos dizer que 90% das demandas estariam cobertas aqui. E o que permitiu eles, o quê? Basicamente gestionar de forma simples e rápida e automatizada a microsegmentação com mais de 200 VLANs para esse ambiente. Então, todos os dispositivos que são validados e direcionados para as VLANs conforme necessidade, conforme políticas pré-estabelecidas, baseadas não somente no tipo de dispositivo, mas onde, né, em qual posição, andar, prédio, eles estão conectados. E agora, só para finalizar a apresentação em si, né, vamos pegar esses 3 princípios, né, as 3 principais vantagens de se trabalhar com o Fortinac, com a Fortinet. Primeiramente, é o conhecimento amplo que vocês terão do que de fato está conectado na rede, tá? E quando eu falo amplo, é porque, como eu acho que ficou um pouco subentendido, né, mas só para esclarecer, nesse último exemplo de cliente que eu passei, no primeiro exemplo de cliente que eu passei, que a gente não só detectou, por exemplo, equipamentos, né, IoT, dispositivos, câmeras, computadores, mas a gente também detectou elementos na rede presente, outros switches, outros APs. Isso é uma parte importante, porque você não ganha visibilidade realmente 100%, né? Você passa a compreender se os dispositivos de rede estão conectados como eles deveriam estar. Porque pode surgir ataques ou usuários mal intencionados que sabem que se ligarem em determinada porta ou trocar tais portas no switch, eles podem ter um acesso ou não passar por determinadas validações, né? Isso também é outro ponto importante, porque esse ecossistema que nós suportamos, né, essa parte de integração é extremamente ampla, né? Outro ponto importante é a unificação e a automação, tá? Tudo que eu falei é independente de onde o usuário está conectado, seja rede sem fio, seja rede cabeada, e eu menciono isso e seja o uso ou não do protocolo 802.1x. Eu menciono isso porque soluções no mercado vão estar pautadas nesse ponto. Algumas funcionam muito bem se o 802.1x está implementado, e para quem nunca passou por um processo de implementação, é algo um pouquinho moroso, é um pouquinho chato, demanda troubleshoot e gera um problema inicial muito grande. Tá?
Segundo ponto, é algumas soluções, às vezes, são muito fortes quando se fala de Wi-Fi, mas quando chega na rede cabeada, fazem somente o básico, né? Outras são um espetáculo na rede cabeada, mas no Wi-Fi tem uma segmentação, né, uma criação de política completamente apartada, o que faz você basicamente gestionar duas soluções. Então aqui não, estamos falando de uma console única que as políticas podem ser aplicadas para qualquer um dos pontos, né? E lembre-se que, apesar de eu não ter mencionado, eu posso estar falando aqui de um cliente, né? Vamos dizer, pequeno, médio porte, que pode ter aí em torno aí de 500, 400 dispositivos na rede, e não me entendam mal, né? Só na minha casa eu tenho 40 dispositivos conectados na rede, por toda a automação, então esperar um escritório, né? Com 100 usuários, por exemplo, facilmente terá 3, 4 vezes mais dispositivos, além de elementos, os próprios elementos da rede para ser detectados. E chegar a escalar isso para uma empresa amplamente distribuída globalmente, com mais de 200 mil dispositivos conectados, né? Então, isso é uma parte muito importante de vocês terem noção, tá? Solução é escalável e flexível. Você pode implementar uma única máquina virtual que vai cuidar da sua rede inteira, ou você pode, por uma questão de necessidade de escalabilidade ou até mesmo questão de conectividade física, fazer a implementação de várias nós, né, de controle, né, que vão validar esses dispositivos localmente naquela região ou naquele país. Perfeito? Bem, com isso eu termino a apresentação em si. Eu acho que estamos dentro do tempo, né? Então, com uma sobra aí, justamente para explorar possíveis dúvidas, perguntas que vocês tenham, fico à disposição aí de vocês.